Bem-vindos ao episódio número 66 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os célebres Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, malta. Como é que é? Olá. E o grande Manuel Maurício. O grande. Esta semana temos várias notícias, não é assim? Ah, é? É, então temos a Sheryl, que saiu de COO do Facebook, para muita pena de muita gente. Aquela senhora, acho que punha ali, mantinha as coisas a funcionar. Principalmente a parte de fazer dinheiro, não é? Mesmo do business em si. Sim, enquanto o Mark... Acho que ela que era a perita toda do... Sim, do Uma revenue. até mais técnica e visionária. Sim, acho que ela é que foi a responsável no Facebook durante muitos anos, não fazia dinheiro, não? É que foi responsável por todo o business model da empresa. É. Ela trouxe o seu know-how da Google, exatamente, foi ela que foi uma das impulsionadoras do Google fazer dinheiro também com publicidade e afins. Ela trouxe isso para o Facebook e ela era, o Mark quase fala dela como uma mãe, não é? Ela fez quase ali um babysitting, porque ele tinha 20 e picos anos, 24, salvo erro, quando ela foi para lá. E ela é que deu ali a estrutura da disciplina financeira. Sim, Vocês sabem o que é que ela vai fazer, não? Não consigo Não, entender. mas não sei se ela não se vai reformar mesmo. Epá, há de fazer qualquer coisa, não é? Mas não Sim, tem que... seguramente. Ela continua no board do Facebook Meta. Sim, há de haver muita gente a querer que ela vá trabalhar para si, seja no board, seja como CEO, de certeza que não lhe falta trabalho esta. Sim. Mas pronto, ainda não está em idade de reforma, mas já tem 50, né? Portanto já pode acalmar um bocado. Sim. Tenho a impressão que esta malta não curte acalmar, não se curte reformar. Gosta demasiado de... Eu estava a dizer que vale a pena ler um artigo a explicar como é que a Sheryl foi parar ao Facebook, e é espetacular, porque todo o processo, digamos, de seleção do Mark conhecer a Sheryl foi coisa que demorou meses, muitas reuniões, e até o marido da Sheryl veio falar que ela passava muito mais tempo com o Mark em jantares e reuniões depois do trabalho e afins do que com ele. Portanto, havia ali, foi mesmo um dating muito prolongado até finalmente consumarem e levarem a Sheryl, que tinha uma posição de muita importância no Google, e relembramos que na altura o Facebook estava a começar. O que é que ela fazia no Google? Ela era muito parecido, ela não era COO, mas estava um nível abaixo. Ok. Vice-presidente de vendas globais e operações online do Google. Exato, pronto. É daqueles termos que dá para tudo. Não, mas pronto, estava ligada à monetização do Google. Uhum. Não é? E era isso que o Mark queria fazer com o Facebook. E esta troca... A palavra operações online, não é? Da Google, que operações é que a Google tinha não online? Não, não, mas a parte de vendas, responsável pelas vendas. Pois, mas lá está, é essa coisa. Vice-presidente, primeiro, eu nunca percebi bem ainda o que é um presidente numa empresa dos Estados Unidos, porque há vários presidentes. A minha empresa é americana e nós também temos o cargo de VP, de Vice-President. Mas é... O que é o presidente e o que é o Vice-President? Epá, não... São tipo chefes de departamento. Não, nem tem a ver, imagina, nós temos tipo vários departamentos, né? Tecnológico, vendas, né? Sales, marketing, etc. E tens o teu cargo no teu departamento, mas depois dentro da empresa, não é? Em termos de carreira da empresa, é que tu tens, e isso é transversal a todas, ou és associado, ou és assistente de vice-presidente, ou és vice-presidente, ou és managing director, etc. Mas o que é o presidente então? Epá, é um nível, por assim dizer, na carreira da empresa. Okay. Ou seja, pode haver vice-presidentes na área tecnológica, na área de sales, etc. Pois é um termo que para mim ainda não está muito bem definido. Não sei se existe uma definição ou não, mas vejo presidentes para todo lado, em todas as empresas, vários, aos pontapés, e não percebo bem o que é um presidente. É um título corporativo, não é? Em banca também existem muito os Managing Directors, MDs, os diretores, e curiosamente em banca os VPs, Vice President, é abaixo dos diretores. E depois vem o Associate, e depois vem e depois vem o Analyst. Pronto, que é assim que normalmente se começa. Olha, ainda bem que é igual. Na minha empresa é exatamente igual. É? Ok. Analista, associado, VP. Okay, Managing Director, é o tipo...
Ok, mas no Facebook, por exemplo, não há o cargo Manager Director. O VP seria o máximo dos cargos corporativos que conseguirias. Lembras-me de outra notícia que é a UI, formerly known as Ernst Young, que era a Ernst Young, de auditoria, que é uma das grandes empresas de auditoria e também de consultoria, está a pensar o que é que está na moda, fazer um spin-off, separar a auditoria da consultoria. Eu acho que faz todo sentido. Então porquê? Explica lá. Tu que és normalmente crítico desses spin-offs, conta lá. Não, está bem, ok. Na prática, podemos dizer que não faz. Estar a arranjar aqui mais camadas é só gastar dinheiro, não é? Para os bancos de investimento. Mas efetivamente são negócios completamente distintos. O negócio core das Big Four, não é? Da auditoria, é uma coisa que só elas é que fazem. É quase um quadripólio, quase mundial. Tipo, há outras muito pequeninas, mas essas 4 é que dominam. Enquanto a parte de consultadoria, eles competem com milhares de empresas. Não é o negócio menos estável, mas é que está mais a crescer, mas que é muito mais competitivo e que não tem nada a ver com o core deles. Por acaso eu li, e agora confesso a minha ignorância, eu li uma opinião contrária a essa, que a parte de auditoria e fiscal é muito mais comoditizada, e eu tenho uma amiga, curiosamente, que trabalha numa destas grandes empresas, não vou dizer nomes, na parte de tax, ela diz, o meu trabalho, qualquer dia o computador substitui-me, facilmente. E o que dizia... Mas isso é ótimo para a empresa, não é? Pois, exato, para ela é que não. E o que dizia este artigo, que acho que foi até notícia do Wall Street Journal, dizia que, na verdade, consultoria é o que dá dinheiro, e que está em crescimento, como diz, mas é o que dá dinheiro, porque no mundo há 2 grandes, é a Boston Consulting Group, e qual é a outra? Estava a falhar, não me lembro do nome da outra. De estratégia, há a McKinsey e a Boston McKinsey. Não, ok, pronto, eu estou a dizer assim, de estratégia, ok, e grandonas... Sim, mas é um bocadinho diferente do que a Ernst Young faz e o que a Price fazem. Qual é a diferença? A diferença é que eles são muito mais focados em consultoria operacional, que não é o que eles chamam de C-suite. Normalmente não têm acesso raramente têm acesso. Quem? Estás a dizer eles e eu não consigo entender qual de fase é que te estás a referir. Ok. Os consultores operacionais normalmente têm a ver com temas mais operacionais, como o nome indica, e não têm acesso à parte de C-suite, ou seja, não trabalham diretamente com o CEO, com o CFO. Que é o que faz a Boston e a McKinsey, é isso? É que fazem normalmente a Boston e a McKinsey. Okay. E essa é a parte com margens mais altas que existe na consultoria. Sim, e por razões óbvias, não é? Não quer dizer que as outras sejam piores negócios ou melhores negócios, ou não sejam tão bons negócios. Mas apesar da auditoria, que é auditar as contas, ser bastante comoditizado, existem poucas a fazê-lo. Certo? Portanto, tens esses 2 lados da moeda. E pior do que isso é que tu és obrigada, quer dizer, não sei se é pior ou melhor, mas és obrigado a rodar. Isto depois depende de país para país, né? Tu não podes manter o mesmo auditor durante muito tempo. Portanto, aquilo é um negócio que elas as 4 quase têm um mercado todo e aquilo é quase um complô entre elas. Ok. Eu diria que é mais estável. Agora, lá está, tem menos crescimento. Há de ter um crescimento associado um bocado a... Eu nem sei. Quer dizer, há inflação, não é? Eles têm capacidade de subir preços, mas depois, se houver mais crescimento económico, não sei, se tem que haver mais empresas, não é? Eu não sei como é que eles depois fazem os preços, não é? Se é por faturação das empresas, não é? Se for por faturação é tipo um Visa, não é? Elas crescem à medida que a economia cresce. Sim, tem a ver também com a complexidade das empresas. Eles normalmente fazem uma estimativa no número de horas que vão ter que ter os analistas a trabalhar, têm um custo por analista e normalmente bidam com um spread sobre isso. O que acaba por acontecer é que normalmente os partners tentam ganhar mais negócio, então metem ali cargas horárias que não fazem muito sentido, ou seja, são excessivamente optimistas. Então os analistas, principalmente em Portugal, acabam por trabalhar horas e horas e horas e ser muito mal pagos. As auditoras são conhecidas por pagar muito mal ao entry level. Eu que venho do meio financeiro, a saída universitária é um caminho óbvio a seguir, ir para uma auditora e depois ir para um cliente ou para outra coisa qualquer.
pá, era a coisa mais mal paga por hora que podia escolher. Porque trabalhas, nem tanto pelo salário ser baixo, mas pela quantidade de horas que tu trabalhas. Isso, exatamente. É isso mesmo. Portanto, eles depois também fazem, por exemplo, a IA faz tecnologia, consultadoria tecnológica, portanto, depois compete, aí, por exemplo, vai competir com uma Accenture ou com uma CGI, ou etc. Ainda bem que falas da Accenture. No outro dia deitei o olho ao gráfico da ação e é absurdo de bom, não é? São anos e anos a subir. É sem dúvida uma das melhores empresas para se ter investido. E é engraçado, pá, porque não, é um modelo de negócio, é tipo a CGI, eu trabalho na CGI, não é? Aquilo é, eles metem lá pessoas e cobram uma comissão, não é? É arrendar pessoas ou alugar pessoas. Mas pronto, mas o caso da Accenture já tem algum nome, não é? Até pela dimensão, e depois também acaba por ter mais pricing power do que as pequenas. Mas é simplesmente porque há mais empregos na área tecnológica. Pronto, e eles continuam a crescer. Outro. Antes, só voltar um bocadinho atrás, estava aqui a ver as minhas notas da Sheryl, que entretanto saiu do Facebook, e para percebermos um bocadinho melhor o que é que ela fazia, o quão importante era para o Mark, há uma entrevista do Mark em 2011, em que ele diz que basicamente a Sheryl trata de todas as coisas que ele não quer tratar. E deu como exemplo tudo o que é publicidade, estratégia de publicidade, tudo o que é contratar e despedir, tudo o que é gerir e lidar com políticas internas. Portanto, basicamente era alguém que deixava o Mark completamente livre para se focar na parte estratégica. Por isso é que ele no comunicado, quando disse que quem ia substituir a Sheryl, o novo COO, disse que ele não ia substituir verdadeiramente tudo o que a Sheryl fazia, porque esta parte é muito difícil de conseguir. Mas isso também fica bem ele dizer isso, não é? Sim, claro, para ela foi mesmo, foram 14 anos, foram mesmo... E não é normal, pá, numa empresa... Aliás, já não é normal às vezes os fundadores estarem tanto tempo, mas uma pessoa não sendo fundadora, não é? Estar tanto tempo num cargo. Vou aqui recomendar um livro que nunca li, que a minha namorada é que leu, Lean In, da Sheryl Sandberg, e a história, acho que é a história de vida ou do trabalho dela, e a Andrea gostou bastante, e tinha uma história engraçada que era qualquer coisa sobre um e-mail. Epá, eu gostava, a minha memória mesmo espetacular. Ela fez um comentário qualquer a algum súbdito ou a algum colaborador que não deviam mandar um certo tipo de e-mails. Epá, e a coisa corre todo o Facebook pelo mundo todo e toda a gente percebe, não, a Sheryl não gosta daquilo, e a partir daí ninguém faz aquilo, e até que ela percebeu. Então, pá, tipo, vocês podem pensar por vocês próprios, isto não é nenhuma ditadura em que o chefe faz uma coisa ou comenta uma coisa e de repente todo mundo para e faz e com medo do que o chefe possa pensar. Bom, outro tema, se é que este já acabou, se quiserem voltar atrás avisem, temos o nosso bom Elon Musk a dizer toda a gente toca a andar rebanhada, vamos todos para o trabalho porque estar em casa a coçá-los não rende nada. Leste o e-mail que ele escreveu? Li 2 e-mails. E se, diz ele, se eu tivesse ficado em casa quando tivemos aqueles problemas todos de produção na Tesla, em vez de estar ali na linha de produção a dar o exemplo e mostrar e tudo, como é que se faz e como é que se dá o sangue, suor e lágrimas pela empresa, nós nunca teríamos chegado onde chegámos. E não é em casa, qualquer coisa do género, corrijam-me se estou errado, não é em casa. Em casa são aquelas empresas que não querem lançar produtos novos, nós vamos lançar os produtos mais relevantes do mundo, qualquer coisa assim do género. Portanto, chateou-se, Sr. Elon. Eu trabalho em casa há 10 anos e meio. Não, mas não veio, Peito, não veio, Peito. Mas tu lançaste algum produto decente ultimamente? Mas imagina, lá está, tipo, o nosso produto é totalmente digital, não é? Portanto, pode fazer mais sentido do que, no caso dele, ele está a fazer, são fábricas. Por acaso, ele está a falar só para os funcionários de escritório, não é? Mas pronto, de qualquer das maneiras é outro tipo de ambiente, é outro tipo de trabalho. Eu percebo, pá, lá está. Eu acho que ainda ninguém sabe muito bem qual é que é a melhor maneira disto funcionar, e eu percebo que eu não gosto
Da ideia de ter a rebanhada toda em casa sem saber o que é que eles andam a fazer, não é? Não é assim? Agora eu acho que até houve dados sobre isso, que aumentou ligeiramente a produtividade, não é nisso? Agora não sei como é que está. Gonçalo, qual é a tua opinião? Eu ia também mencionar que ele foi muito detalhado no que é que para ele significa estar a voltar ao trabalho. Portanto, as pessoas têm de estar fisicamente no escritório pelo menos 40 horas por semana. O que para mim parece um horário de trabalho normal. Mas ele dizer pelo menos parece que claramente espera que o pessoal trabalhe muito mais do que 40 horas. E depois também entrou em detalhes, mas não pode ser qualquer escritório, tem de ser o escritório que a vossa equipa trabalha, portanto não pode ser alguém que vai de viagem que escolha ir a outro escritório. Também me pareceu um preciosismo. É engraçado que ele comenta isso, ele diz qualquer coisa do género, não pode ser um escritório lá atrás do sol posto, tipo, como é que se diz, tipo satélite ou menos importante. Eu estava a pensar, quantos escritórios é que a Tesla tem assim pelo mundo? Será que tem assim tantos? Eu tenho um amigo meu que trabalha para a Tesla, em Berlim. Na nova fábrica que eles fizeram em Berlim. A Gigafactory. Que está a bombar, mesmo, desde aí 3 a 4 semanas que já estão a produzir à série. Mas eles não têm muitos sítios, acho eu, não é? Têm em Xangai, em Berlim. Depois têm stands que não são stands exatos, showrooms, não dizer stands, mas tem, aqui em Lisboa tem um stand. É o Corte Inglês, não? Não, na verdade até estava a pensar ali para Belas, não. Epá, eu sou terrível, mas aqui na grande Lisboa, tem no Corte Inglês, tem um mini stand, sim, mas depois tem um grande consistência com tudo isso, onde tu podes experimentar, e eu recomendo a toda a gente que ainda não experimentou um Tesla, ir experimentar, e se puderem andar, eu andei numa versão qualquer de 500 cavalos, que é um absurdo, é espetacular. Eu recomendo a quem possa comprar a não experimentar, meu. Porquê? É para não estar a gastar, é comprar. Isso parece o melhor conceito. Pois um gajo gosta muito daquilo e acaba por gastar dinheiro e comprar. Epá, eu adorei andar naquilo. É tipo aquela do Warren, quando comprou a empresa em Israel. Ele disse, então, mas não queres vir cá ver e não sei o quê? Epá, não, se eu for aí ver, pago mais, meu. Ele depois foi lá ver e disse, epá, isto realmente... espetacular, ainda bem que eu só fui ver depois de comprar, porque senão tinha pago mais. Bom, e se tem alguma notícia, esta é a hora de falarem o Calem-se para sempre. E antes de irmos aos temas, nós vamos ao nosso grande disclaimer. Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E cá está, voltámos do nosso grande disclaimer, e ainda antes dos temas, há mais uma coisa, que é os nossos espectadores e ouvintes, se quiserem contribuir com ideias de temas, estejam à vontade. Digam-nos, eu não faço a mínima ideia se no Spotify dá para comentar isto ou não, até porque eu não ponho os episódios diretamente no Spotify, uso um distribuidor, mas no YouTube dá, e se quiserem mandar mail, digam-nos se têm algum tema que gostassem de ver abordado, ou pode não ser um tema completo, algumas questões, o que quer que seja. Nem sempre nós vamos prestar atenção, mas pode ser que tenham sorte. E hoje, qual é os vossos temas desta semana? Vamos começar pelo Gonçalo. Gonçalo, qual é o teu tema? Olha, na verdade, houve não é uma notícia, mas nem uma novidade, mas é um acontecimento na última semana. Foi o falecimento do Tom Murphy. Espera aí. E quem é o Tom Murphy? Gonçalo? O Tom Murphy é um dos grandes alocadores de capital, mencionado num livro que já falámos aqui várias vezes, o Outsiders, de William Thorndike. E basicamente o que eu gostava de fazer hoje é uma pequena homenagem a este senhor e falar um bocadinho sobre o percurso profissional dele, que é espetacular.
Ele faleceu durante a semana passada aos 96 anos, portanto também quase um centenário aqui no mundo financeiro, mais um. Eu fico muito contente que tragas isso hoje, porque eu há bem pouco tempo comecei a ver a entrevista dele no Charlie Rose e confesso que também foi à noite e eu tinha sono, mas perdi-me um bocado porque é tanta a história de empresas e o senhor, e tu já vais entrar em mais detalhe, trabalhava no mundo de mídia, da televisão, e tantas compras e fusões e vendas e coisas e nomes que tornou-se desinteressante, pelo menos aquele bocadinho que eu vi, e gostava de continuar para ver se o resto da entrevista era interessante, portanto ainda bem que trazes hoje isso. Diogo, qual é o teu tema? Eu trago um artigo chamado A Morte das Ações, The Death of Equities, de 1979. Muito interessante, que está relacionado com um bocado com o tempo que estamos a viver agora. Não é que estamos a viver agora, é que as pessoas acham que vamos viver. Isso, exatamente. Bom. E morreram as ações nessa altura? Não. acho que estão aqui bem fortes, se olharmos para 79 para hoje, acho que estão bem fortes e bem vividas. Alive and kicking. Bom, e eu trago um exemplo, uma carta. Vou ler uma carta do Sr. Warren Buffett na íntegra, que ele escreveu em 1970 e qualquer coisa, e logo a seguir a comprar a See's Candies, e a carta dirigida ao CEO da See's Candies para desmistificar aqui um bocadinho uma ideia que eu acho que é errada, que nós temos do grande Warren Buffett. Portanto, quem é que quer começar? Diz? Não, vamos ter que esperar. Eu ia dizer qual é que é a ideia. Vamos esperar, exatamente, é um gancho. Quem é que quer começar? Gonçalo? Pode ser? Relativamente rápido. Eu não vou, acho que provavelmente não vou entrar em tanto detalhe como ele entra com a entrevista do Charlie Rose. Ainda não ouvi a entrevista, mas vou fazê-lo. Mas isto é um pequeno apanhado aqui do percurso profissional do Murphy. Deixa-me só fazer aqui um pequenino comentário. Eu no outro dia trouxe o Henry Singleton, tu trazes o Tom Murphy, e nós podíamos fazer mais vezes, são 8 outsiders no livro do William Thorndike, podíamos trazê-los todos. O Buffett estamos sempre a falar dele, não precisamos, acho eu, mas podemos trazer os outros 5 outsiders todos. Quem é que são os outros 5? Tipo a Katharine Graham, não? Katharine Graham, o John Malone. Já vou ver. Gonçalo, começa aí, vais ver tu. Já estás a ver, não é? Estava a ver, mas força. Vai dar-lhe que eu vou procurar e já aqui venho comentar. Então, o Murphy é um deles e ele basicamente, como estavas a dizer há bocado, ele tornou uma das empresas, chamada a empresa que ele trabalhou e que foi o presidente, chamava-se Capital Cities Communications, e tornou esta empresa num gigante de mídia nos Estados Unidos. Mas esta empresa começou por ser uma estação de TV em Albany, está em algures no estado de Nova Iorque, e foi crescendo ao longo do tempo através de aquisições. Ele era o verdadeiro serial acquirer. Inicialmente, a Capital era propriedade de um grupo de investimento e teve dificuldades financeiras nos primeiros anos em que o Murphy lá esteve, o que levou a que ele desenvolvesse uma apreciação grande pelo controle de custos. Ele depois tornou-se presidente, CEO, na década de 60, 1960, e depois de ter liderado muitas destas aquisições iniciais da empresa. E, na verdade, eu acho que entre 3 a 4 razões principais explicam este sucesso que o Murphy teve. Em primeiro lugar, a Capital era uma meritocracia completamente descentralizada, com incentivos alinhados, controle de custos, e o Murphy confiava muito nos seus gestores para administrar as operações de maneira que fizesse mais sentido para cada um dos mercados locais. E relembramos que nos Estados Unidos cada mercado é muito local, há estações de televisão locais e é algo bem diferente aqui de Portugal. E ele empurrava todas as decisões para o nível mais baixo possível e dava também aos seus colaboradores bastante skin in the game, ou seja, bastantes incentivos via ações. Ele era muito conhecido, e o Outsiders
fala bastante disto, por ter um estilo muito frugal. Ou seja, havia um foco claro no controle de custos, e isto era em justa posição ao glamour e ao estilo de vida algo extravagante das outras estações e de Hollywood. Portanto, numa indústria extravagante, o Murphy comprava as outras empresas, conseguia geri-las de forma muito mais eficiente, mudava a sua cultura, mudava os seus valores e mudava os seus incentivos. Muitas vezes isto criava um atrito forte inicial, e muitos jornalistas e funcionários das empresas que foram adquiridas ao longo do tempo tinham bastante medo desta mudança de paradigma, e tinham medo que isto levasse a subinvestimento dos programas e ao êxito de vários funcionários importantes. E, curiosamente, o Bob Iger, que depois tornou-se CEO durante bastante tempo da Disney, ele fazia parte de uma empresa que a Capital comprou. Aliás, foi a maior aquisição. Ele fazia parte da ABC, e ele escreve sobre esta tensão de estar numa empresa extravagante e ser adquirida por uma empresa com uma cultura bastante diferente. Ele escreve sobre esta tensão na sua autobiografia, que eu recomendo vivamente. Chama-se The Ride of the Lifetime. E é giro ler o capítulo dos Outsiders sobre o Tom Murphy e depois de ler esta parte do Bob Iger, porque crias aqui uma visão muito mais granular do que se passou. E outra razão principal é que o Tom Murphy era um excelente alocador de capital e tinha o seu braço direito e CEO, aqui um homem chamado Dan Burke, que ele considerava como igual, e este senhor mantinha o foco implacável na minimização de custos. Era ele que implementava, e isto libertava o Murphy para estar sempre na busca das próximas aquisições. É aqui um paralelismo giro com como é que ela se chamava? Como é que ela se chama? Sheryl Sandberg. Desculpa, exato, com a Sheryl e com o Mark. Basicamente, o Dan libertava o Murphy para ele se focar no que realmente ele gostava, e ele gostava de realocar capital e procurar novas aquisições. Não te percas onde vais, mas é curioso que do lado de, se fores funcionário de uma empresa e quando começam a espremer o orçamento, ninguém gosta, toda a gente se queixa, estes gajos, não sei o quê, agora não vão ver que não estão a ver que estão a estragar isto tudo, agora já fazíamos omeletes sem ovos, agora há esta tendência normalmente de dizer, mesmo em empresas com muito dinheiro, há esta tendência de dizer que há pouco dinheiro e que não estão a espremer mais, mas como investidores nós gostamos muito de ver isso, de ver a malta a espremer os dólares todos, a menos que estejam realmente a estragar o negócio e tudo isso, mas nós gostamos de ver uma coisa que não gostaríamos de sentir na pele, basicamente. E isso é... Diogo acho que aí também há duas coisas, que uma coisa é reduzir, é ser eficiente e reduzir inutilidades ao máximo, outra coisa é as pessoas todas viverem quase em sofrimento na empresa, não é? Eu acho que isso também não é preciso distinguir depois as duas coisas, que é difícil, eu acho que é muito difícil para o funcionário distinguir as duas coisas, porque, por exemplo, tu estás, imagina, na tua empresa, vês os rácios todos da tua indústria e vês que a tua empresa está a gastar muito mais em G&A, General and Administrative, então tu sabes que há ali para cortar, porque as 10 outras concorrentes têm um rácio muito mais baixo do que o teu, tu sabes, mas quem é funcionário não tem essa perspectiva, e se não lhe é passada de cima para baixo, muitas vezes acha, e então agora estou aqui, vão-me cortar aqui as asas, não dá para fazer, tinha um computador Apple, agora só vou ter um Compaq, um HP ou assim, e muitas vezes acha, ou seja, é mais difícil ter essa visão do que é supérfluo ou do que é fundamental quando estás cá em baixo, acho eu. Aqui no mundo de mídia era relativamente fácil, e eu acho que por isso é que resultou tão bem, porque todo o resto da indústria vivia num estado de glamour permanente, com limusines, festas, cocktails, e era relativamente fácil para o Murphy identificar empresas que ele conseguisse comprar por múltiplos mais altos do que outras empresas pagariam por aquilo, porque sabia que tinha muito custo para importar, sendo só um bocadinho mais racional e realmente dando
delegando mais e incentivando ao não desprezismo. Podemos questionar-nos se realmente festas e limusines é um desperdício de dinheiro, mas na maior parte das vezes parece que sim. E o facto de ele conseguir fazer isto com tantas empresas durante tanto tempo mostra mesmo que realmente era o resto da indústria que estava a ser desprezista, digamos assim. É curioso que há empresas que uma aquisição é o valha-me Deus, que isto é uma coisa grande ou difícil, e outras que fazem aquisições pim, 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 como se fosse tomar um pequeno almoço e continuem. Há umas que lhes corre mal, que fazem aquisições e só fazem as neiras, não é? Mas há algumas, poucas, que fazem aquisições constantemente e que lhes parece que tudo corre bem e que não há problemas. Claro que usar, não é? Mas é engraçado de ver como é que, para alguns alocadores de capital, fazer uma aquisição é um bicho de sete cabeças e para outros como este é fácil. Aqui claramente o resto da indústria não tinha os incentivos alinhados, portanto os trabalhadores recebiam o mesmo, ou os gestores recebiam o mesmo, quer andassem festas ou andassem de limusine ou não cortassem custos ou não. Portanto o Murphy aqui tinha o mundo aos seus pés, ele conseguiu crescer a empresa só aplicando a mesma fórmula e nenhum dos outros tinha interesse em replicar, porque ninguém queria deixar o seu status, ninguém queria deixar o glamour. Até quando o Malone comprava empresas de cabo, esse comprava difusores, estações de televisão. Isso mesmo, mídia. E deve ter cruzado muitas vezes, suponho eu. Sim. Depois o Malone, depois deste cabo, acabou por comprar também algumas de mídia. Exato. Assim, exatamente, é curioso. Se o Malone tivesse começado pelas de mídia, talvez ele tivesse aqui mais concorrência para as compras que acabou por fazer. Sendo assim, não teve assim tanto. E outra razão, e esta é muito mencionada tanto pelo Bob Iger como pelo Buffett, é que o Murphy era um homem de integridade inabalável e não estava disposto a sacrificar a sua reputação, mesmo que isso significasse resultados piores. Infelizmente, no Outsiders eles não exploram muito este ponto, portanto não tenho aqui exemplos concretos. Eu mandei-te uma entrevista ao Buffett, mas mandei-te muito em cima da hora, que ele fala, uma coisa que por acaso eu já tinha ouvido falar, mas depois eu também acabei por não ler a entrevista toda, que é o Buffett, não sei se tu vais mencionar isso, a certa altura financiou, foi a compra da ABC? Não sei. Foi? Sim, já vou mencionar isso, sim. Ok, pronto, então vou-te deixar e depois se não mencionares eu comento, continua. Não, mas se tiveres um exemplo que não, era só o Buffett a comentar que, porque ele financiou e, lá está, eu não queria entrar muito na descrição, mas financiou e disse a votação, os direitos eram todos, o Buffett ou a Berkshire ia votar como o Tom Murphy quisesse, porque ia com o Tom Murphy até à campo, qualquer coisa assim do género, porque realmente ele acreditava muito, confiava muito no Tom Murphy e disse, eu vou ficar, nós vamos ser acionistas da empresa até morrermos, ou até que o Tom Murphy saia. Era o que dizia, portanto, realmente havia ali qualquer coisa. Exatamente. Isso acaba por me lembrar de um exemplo da integridade do Murphy, mas eu vou deixar para o final porque conclui mesmo aqui o percurso profissional quase dele. Então, passando um bocadinho para os grandes marcos da Capital, como mencionaste, ele comprou a ABC em 1985, ele comprou por 3,5 bis, com a ajuda de 500 milhões da Berkshire, e o Buffett, depois de ter financiado parte deste negócio, foi para o board da Capital. Estes 3,5 bis parecem pouco hoje, mas foi um recorde para a altura. Excluindo as transações da indústria petrolífera, esta foi a maior aquisição de sempre. E também convém referir que esta aquisição colocava a ABC a valer 4 vezes mais do que valia a Capital. Portanto, falou-se muito na altura que isto foi uma minhoca a engolir uma baleia, porque tal não era a diferença de tamanho entre as duas empresas.
E, finalmente, em 1995, o Murphy, o Buffett e o presidente da Disney, os três, numa reunião, acordam a venda da Capital à Disney por 19 bis. Quando é que foi isso? Desculpa. Em 95. Okay. 10 anos depois. 10 anos depois, exatamente 10 anos depois. Por 25 bis. E esta foi a segunda maior aquisição da história. Só está atrás de uma aquisição também muito conhecida, foi a compra o leverage buyout da RJR Nabisco em 99. E essa tinha sido por... Desculpem. Esta é que foi comprada por 25 bis. A Capital foi comprada por 19 bis. E esta informação levou-me a querer ler, não sei se já leram, o Barbarians at the Gate, que conta a história desta aquisição. Já leram? Não. Da Nabisco. É capaz de ser giro. Isto não correu muito bem, portanto, e ela depois teve de ser desmembrada, também porque incluía a Reynolds do tabaco e teve alguns problemas com os legisladores. Finalmente, só para mencionar que entre o IPO da Capital Cities em 57 e 1995, quando a Capital Cities foi então vendida à Disney, os acionistas tiveram um retorno de 2.000 vezes. Portanto, cada euro, cada dólar multiplicou por 2.000. Cada dólar tornou-se 2.000 dólares. Não parece mal. E pronto, é o que dá quando é um serial acquire que faz todo sentido e conseguiu fazer isto várias vezes e até engoliu um gigante. A parte que me lembrou de um grande exemplo da integridade do Murphy é que o Murphy negociou a venda à Disney e sem qualquer interesse em continuar a empresa. Portanto, a única coisa que ele queria era o melhor para os trabalhadores, o melhor para os acionistas e não negociou nada por ele. Nada. Provavelmente ele continuava a ser acionista da Capital, ou depois tornou-se acionista da Disney, mas não negociou nada para ele diretamente, como nenhum pacote, nem nada, como é muito habitual a gestão da empresa que é adquirida, receber. E depois, como dizes, o Buffett gostou tanto dele, ele acabou por ser board member da Berkshire, também durante bastantes anos. Realmente foi o próprio Capital Cities foi uma das grandes permanentes quase do portfólio da Berkshire durante muitos anos. Inclusive é depois de Disney, ele só começou a vender passado 3 ou 4 anos depois da Disney, portanto lá para 98, 99 é que começou depois a despachar a Disney, mas teve a empresa durante 30 anos no portfólio ou mais. Lá está. Era o que ele dizia. Ele vai ficar com o Capital Cities até morrer. Não foi, mas quase. É uma das que fez a diferença dos retornos. É uma Washington Post, há uma American Express. Se não fossem essas, não é? Os retornos tinham sido muito mais medíocres. Apetece-me ir ler as cartas do Buffett novamente, porque um gajo aprende sempre coisas novas, ou lembra-se de coisas novas. Então é como se fosse ler pela primeira vez. Tu estás sempre a ser surpreendido. Exatamente, isso era o que eu dizia ao amigo, exatamente, eu consigo ver o mesmo filme várias vezes e curtir sempre. Mas eu acho que mesmo para pessoas que tenham uma memória relativamente melhor que a tua, as pessoas mudam e nós temos perspectivas diferentes da mesma carta só porque tornaste um investidor diferente ou aprecias algumas coisas que o Buffett diz de forma diferente. Uhum. Vamos ao... Já acabaste o teu tema? Já acabei. Podem seguir. Queres ir tu, Diogo? Posso ir. Então vamos a isso, arranca. Então é isso, estamos na década de 70, não é? Isto para dar um bocado de contexto. Como é que a malta se vestia na década de 70? Na de 60 eu tenho presente, na de 50 também tenho presente, o Elvis e tal, na de 60 ali a malta toda pisada, nos 70 não tenho uma ideia. Não sei, por acaso não sei. Ok, bom, não importa, ideia. Continua. Mas em termos económicos sei, sei como é que aquilo estava. Portanto, nós viemos de uma década de 60, lá está, que foi um grande boom económico, em que os mercados nos Estados Unidos estavam ao rubro. Foi na altura, lá está, que até o partnership do Warren foi fechada.
E entramos nos anos 70, inicialmente com inflações pá, que aos níveis de hoje não pareciam nada por aí além. Ao contrário, os níveis de hoje pareciam muito altos, mas que não eram assim nada por aí além. E entramos ali na grande creche que houve em 73, entre 72 e 74, que houve um embargo basicamente, a Arábia Saudita, os países do Médio Oriente fizeram um embargo ao petróleo, e tal como está a acontecer agora, o preço do gás e do petróleo disparou brutalmente, muito mais do que agora. Eu não tenho aqui os números de cor, mas ainda no outro dia estava a ler isso e acho que, pá, que na altura o preço do gasóleo e da gasolina disparou tipo 4 ou 5 vezes. Nós hoje em dia, bem, se fizermos as contas desde o pico do Covid, né, o petróleo teve negativo, disparou milhares de vezes. Mas infinito. Exato, mas normalizando, não é? Nós temos tido nos últimos anos um preço médio do petróleo à volta dos $50 e agora está nos 100. Portanto, o preço do petróleo duplicou. 120 na altura, agora. 120. Na altura aquilo subiu tipo 4 ou 5 vezes, foi assim uma brutalidade. E nem sequer havia fila, há aquelas fotos enormes de filas para os postos de combustível, que não havia combustível em lado nenhum. E foi um período que, em termos do embargo, acho que não foi assim tanto tempo, mas que isto depois provocou reações em cadeia, em que o preço da energia obviamente estava altíssimo e despoltou inflações grandes. Ei, olha para ali, para aquela fotografia. Em que despoltou the Arab Oil Embargo causes gas shortage. Exatamente, ali em dezembro de 73. E não só o preço subiu muito mais em termos relativos, como a economia na altura era muito mais intensiva em energia do que é hoje. Exatamente. Era a grande parte da economia estava ligada ao setor industrial, não é? A produção de carros, televisões, faz, etc. E muito menos à tech, não é? A tech é pouco afetada. Aliás, eu acho que é algo que se está a falar pouco agora, não é? É que nós temos esta inflação altíssima por os preços de energia, a tech é pouco afetada por isto. Até seria uma boa área para se estar, não é? Podem subir preços, não é? Porque há inflação e pá, não tem propriamente subida de custos. Só no nível dos salários, mas não tem subida de custos de produção. Exatamente. E pronto, este período desencadeou uma inflação enorme que só vem a ser, lá está, combatida na década de 80, em 1982, né? Com o mítico Paul Volcker a subir as taxas de juros. Na altura, acho que a última vez que ele subiu as taxas de juros, subiu logo 2%. Nós agora estamos a falar de subidas de 0,25, 0,5, 0,5 parece uma subida incrível. A última que ele subiu foi logo 2%, para umas taxas de juros ridículas, e só assim é que finalmente a inflação veio a ser travada. Portanto, foi uma década de inflações altas, em espiral, em que não se conseguia travar a inflação. E então este artigo é de 79, lá está, em que 2 ou 3 anos antes, então, de finalmente se combater a inflação, em que está-se numa altura com uma década de inflações altíssimas, e que basicamente vem a falar sobre o facto do mercado de ações estar completamente nas ruas da amargura. E ele começa o artigo até por dizer que houve medidas que foram tomadas para liberalizar um bocado os investimentos dos fundos de pensões, em que finalmente permitia aos fundos de pensões investir em real estate, em commodities, em empresas pequenas, coisas teoricamente mais arriscadas, né, dos investimentos alternativos, e que isso ia ser mais uma manchadada nos mercados públicos de ações, que já vinham nas ruas da amargura há muito tempo. Uma das notícias interessantes que eles dizem aqui, eles falam é que apenas os velhos se mantinham no mercado de ações. Desde o início da década de 70, 7 milhões de americanos saíram do mercado. Na altura, isto era muita gente, até porque temos que ver que a população americana nos Estados Unidos era metade do que era hoje, para começar, mais ou menos. Estava nos 190 milhões, agora está quase nos 300 e qualquer coisa. E desses, na altura havia muito mais iliteracia, era uma população muito mais jovem e, portanto, da quantidade de pessoas
ativas, não é? Ou que poderia estar ativo nos mercados, 7 milhões era uma brutalidade de número em termos de percentagem que tinha acabado de sair. E basicamente, de todas as faixas etárias que haviam, apenas a faixa etária com mais de 65 anos é que teve um aumento de pessoas a investir nos mercados. E que até muita gente, é irónico, não é? Muita gente dizia que o mercado de ações era uma coisa de velhos na altura. Isso é uma coisa de velhos, eles não sabem o que é que está agora na moda. Isso é... O que hoje em dia, em Portugal... Lá não diria, porque acho que hoje em dia está muito mais democratizado, mas em Portugal se calhar é visto um bocado uma coisa mais ao contrário, né? As pessoas mais velhas é que dizem, pá, isso é casinho, isso não é nada. Mas é um facto bastante interessante. E basicamente este problema remete-se porque ele dá aqui 4 teorias que diz porque é que as ações tinham, durante este semestre, estes 10 anos, que só tiveram, lá está, um retorno anual de 3,1% durante a década de 70, muito abaixo de tudo o resto, muito abaixo da inflação, que eles chamam-lhe Consumer Price Index, que estava nos 6,5%, abaixo do ouro, que cresceu 19,4%, diamantes 11,8% e real estate 9,6%. Portanto, as ações neste período ali de 10 anos foi o sítio onde houve piores retornos. Quanto é que foi a inflação nesse período? Relembra-me? Eles dizem aqui 6,5%. Okay. Na década toda. Chegou lá acima. Sim, na década toda. Mas em 79 a inflação já devia estar à volta dos 15%. Eu lembro-me que no final, o pico foi em 80, 81, os números de inflação já estavam nos 15%. Portanto, esta é a média. O que parece, na verdade, até parece baixo, não é? Para uma média, nós agora eu tinha ideia de ser muito superior. Não deixa de ser, para 6,5%, valores altos, não é? Para uma década inteira, que lá está, não é uma coisa de 1 ano ou 2 anos. A 7%, os preços duplicariam a cada 10 anos. Portanto, em vez de 6,5 seriam, se fosse 7 certos, seriam 10 anos e duplicava todos os preços. É de facto bastante. E é interessante, porque, por exemplo, eles dizem aqui que as casas, não é, subiram 10% ao ano. E eu não sei se eles estão a contar as casas para o preço de inflação, provavelmente não, não é? Mas as casas também é um dos custos que as pessoas iriam ter. Portanto, a 10% ao ano as casas... Mas isso, se calhar, também são valores... Eu ia dizer que estamos a ver agora cá, mas não é verdade. Eu acho que nós achamos que estamos, mas acho que, por exemplo, em Portugal, ainda ali há pouco tempo, que acho que as casas nos últimos 6 ou 7 ou 10 anos valorizaram 5% ao ano. Apesar de nos parecer que está a subir assim em valores absurdos. E depois há também uma diferença que nota-se muito em Portugal, pelo menos é a minha percepção, e aqui estou a fazer algo que não gosto muito de fazer, que é tirar conclusões só com base na minha percepção. Tão bom. Mas pronto, rompendo a minha própria regra, eu acho que os preços cotados nos sites como Idealista e afins têm sofrido uma inflação superior aos preços transacionados. E pronto, e por isso é que os dados estatísticos só têm em conta realmente as transações e não vão buscar os preços que as pessoas estão a pedir pelas casas. Isto é tudo marketing, pá. É tudo saldo de vendas, pá. Mas pronto. E ele refere aqui quatro razões para que a inflação, como ele diz, está a matar as ações. É equity, nem é tanto ações, é equity no geral. Eu discordo aqui um bocado, mas eu vou ler quais é que são as 4. A primeira é que ele diz que o preço da ação reflete os lucros das empresas e que numa altura de rápida inflação os lucros das empresas caem porque as empresas não conseguem subir preços tão rápido, não é? como os custos que elas estão a sentir. É um bocadinho difícil de entender, não é? Porque a subida de preços devia estar refletido na venda de todos os produtos que são as receitas dessas empresas. É isso, e é nesse aspecto que eu não concordo. Eu acho que isto é uma frase que até é muito ouvida, não é? Mas que eu não concordo de todo, até por um motivo importante, que é, se nós formos a estudar, lá está, os retornos sobre o capital histórico, não é? Das empresas nos Estados Unidos ou na Europa, quer seja em períodos inflacionários ou em períodos não inflacionários, o retorno sobre o capital é muito constante.
E, portanto, as empresas continuam a ter o retorno de capital fixo. Obviamente que elas são afetadas porque se há inflação, esse retorno deixa de ser tão apelativo em relação à inflação. Mas elas não perdem, os lucros não caem, na minha opinião não, os dados, aqui nem é uma questão de opinião, os dados demonstram que os lucros mantêm-se constantes. Não é exatamente o que esse senhor diz aqui neste ponto. Epá, eu aí permite-me interromper. Os lucros mantêm-se. Tudo depende do negócio, porque os lucros podem se manter constantes, mas o teu dinheiro, o dinheiro que está disponível para os acionistas, não. Ok? Não. O retorno sobre o capital mantém-se constante, portanto... Há pouca variação, sim. É empírico. Sim. É menos, como estavas a dizer há pouco, é menos atrativo. Se o retorno mantém-se constante e a inflação é superior, o teu retorno real cai. Cai, está bem, mas isso aí tanto faz em que negócio estás, quer dizer, convém teres um negócio que tem melhores retornos do que a inflação, obviamente. Mas isto é em média, obviamente que há empresas que têm os retornos baixam, mas depois há outras que os retornos sobem, não é? Por exemplo, ainda agora estamos aqui a falar, se as taxas de juros subirem, por exemplo, o setor bancário aumenta os lucros, não é? Se calhar outro setor, não é mais afetado, mas em média, não é? Os retornos sobre o capital mantêm-se constantes. E, portanto, se o mercado representar bem a economia, que essa também já é outra história, mas nos Estados Unidos representa, aquilo, acho que este ponto até está fora de questão. O segundo ponto, e aí toca um bocado no primeiro ponto, que é o que ele diz que é mesmo os ganhos, não é? Mesmo os ganhos nos lucros das empresas são ilusórios, porque a inflação faz-los parecer melhor do que o que são, não é? Por exemplo. E nós, nesse aspecto, conseguimos ver isso em algumas empresas. Por exemplo, há várias empresas que eu tenho seguido que têm aumentado a faturação sem aumentar sequer vendas em termos de volume. Portanto, ela repercutiu um aumento de preços, o volume até é constante, os custos também aumentaram e aquilo está um bocado ela por ela, né? E é um bocado isto que ele quer dizer com isto. E neste ponto ele também diz que depois trocar, não é? Os equipamentos e os materiais e etc. também exige investimentos sobre o capital, não é? E esses investimentos têm que se estar a pôr cada vez mais capital à medida que há mais inflação, não é? E portanto os lucros sobem, mas também é preciso reinvestir mais, não é? Portanto, na prática fica tudo igual. O terceiro ponto é que a experiência ensinou os investidores que a inflações normalmente levam a uma... Ele não diz recessão, mas uma viragem na economia, não é? Porque normalmente com inflações altas os bancos sobem as taxas de juros, não é? E as taxas de juros estrangulam a economia. E, portanto, normalmente períodos onde a inflação começa a subir levam a ou recessões económicas ou pelo menos a contrações da economia. E isto realmente aconteceu em 74, porque eu na época de 74, logo a seguir, houve uma recessão económica, e até lá está, se falou da estagflação, não é? Porque era uma inflação artificial, portanto era uma inflação que é um bocado o que estamos a viver agora, é uma inflação provocada por o embargo do petróleo, a subida dos preços, né? Estás a ter uma inflação que é estrutural e que não é económica, portanto podes subir as taxas de juros à vontade, entre aspas, que não vais ter grande efeito na inflação, porque tu não consegues, tu não tens petróleo à mesma, portanto o preço, o problema da inflação não é haver muito dinheiro, não é? É a circular e tu estás a retirá-lo, o problema da inflação é não haver produtos, não haver matéria-prima, portanto, é o contrário. Portanto, por isso é que se olha também para core inflation, excluindo energia, tabaco, bebidas e fins. Eu até costumo dizer, nós na verdade temos dois tipos de inflação. Há uma inflação, lá está, tem a ver na minha opinião, isto não é científico, há uma inflação que tem a ver, lá está, com a quantidade de dinheiro a circular, que até pode, não é uma inflação, a meu ver, que seja mal, ou propriamente negativa, e há uma inflação que é estrutural, que é tu não estás a produzir o suficiente, não é, para a oferta. E essa é muito, muito mais problemática, porque não estás a produzir ou porque não consegues, ou porque e não há nada a fazer, não é? Ou porque tens lockdowns na China e não há problemas nas supply chains e não tens peças e não consegues produzir, não é? Ou porque, lá está, fazem-te um embargo à energia e tu não tens petróleo, portanto, e esses são muito mais estruturais e muito mais difíceis de combater. Estruturais ou conjunturais? São conjunturais, mas quando eu digo estrutural não é económico, não é? O problema não é económico.
Ok, são exógenos. Exato. Não está na política monetária, não é? É exógeno na política monetária, exato. Okay. Mas pronto, e neste caso faz algum sentido, né? Esta fugida das ações por motivos de recessões económicas. E o quarto ponto que ele diz é os investidores também acabam por fugir das ações para as obrigações, porque as taxas de juros sobem, as obrigações ficam muito mais apelativas, e portanto é de maior interesse, não é, da parte deles porque têm riscos muito menores. Ele também toca aqui num ponto interessante, que é não são só as pessoas, não é, que fogem, também as próprias empresas acabam por, e isto também está ligado, não é, emitir muito menos ações, equity, e pedir muito mais dívida nestes períodos. Primeiro porque há inflação alta, não é? Portanto, a dívida que estás a pedir acaba por se queimar, não é, mais ao longo do tempo. E depois porque essa dívida também é dedutível, não é, em termos de impostos, não é? Portanto faz mais sentido. E depois porque sai-lhes muito mais, o custo de capital próprio é muito mais caro. Emitir ações é muito mais difícil. Portanto, isto não são só as pessoas, são também as empresas. Uma coisa curiosa nesse ponto, se eu puder, é que parece-me que também foi das melhores alturas para comprar obrigações, nomeadamente obrigações do Tesouro Americano, que chegaram quase aos 20%. E esse ponto parece ser spot on, apesar dos investidores fugirem das ações, também houve muitas obrigações que deram tanto ou mais dinheiro do que as ações, apesar de ser um movimento consensual e que fazia sentido para toda a gente, e nós estamos habituados a ser mais a pensar que o que é contrarian resulta melhor, contrário. Neste caso, ir com o flow também resultou bastante bem. Mas isso também teve a ver com a descida da inflação. Se não tivesse descido, se calhar não resultava tão bem, claro. Não só lá está, as obrigações estavam a dar 20% ao ano, como as taxas de juros tiveram sempre a cair desde então, valorizaram mais. Esse efeito de estar sempre a valorizar ao longo do tempo. Só que isto, olhando em retrospectiva, faz todo o sentido. Sim. Porque as taxas de juros tiveram 40 anos a cair depois disso, não é? Portanto, se voltarmos a essas taxas de juros, eu troco o nome do All in Stocks para All in Bonds. E vai tudo para bonds a partir daí. A questão não é estar com essas taxas de juros, a questão é estar com essas taxas de juros, porque a inflação está alta, e haver uma inversão de ciclo, não é? Porque se não houver uma inversão de ciclo, também não é assim nada de especial. Mas há sempre inversão de ciclo. Esses 20% com 18% de inflação é um retorno de real de 2% ao ano. Com 15%. Sim, mas aí é garantido, enquanto numa empresa talvez não seja tão garantido. E aliás, o próprio Buffett disse que na altura foi parvo e devia ter comprado mais, porque há poucas empresas que deem mais de 20% ao ano de retorno, não é? Não, até 10%, não é? Ele diz muitas vezes, até 10% de muitas coisas que ele tem, pensava 2 vezes em continuar a tê-las. Portanto, foram claramente uma época peculiar, não é? Sui generis. Mas acho que também a confiança no sistema monetário do país, ou da zona, pensando na zona euro, é muito importante, porque fazer isto, imagina, na Turquia, o governo turco pode-me pagar 20% em liras, que mesmo assim não tem grande confiança que as taxas de juros vão descer, ou que a inflação vai descer. A inflação dá nos 50%, não é? Isso, lá está, é isso. É fácil em retrospectiva, mas há motivos para as taxas de juros estarem em 20%, não é? Não é só porque pronto, faz sentido. Mas pronto, de seguida, há aqui um comentário extremamente engraçado que eu gostei muito, que era do presidente da Associação Americana de Gestão de Ativos, em que ele diz que basicamente estamos a ser contagiados pela doença da Europa. Que é uma frase interessante, porque ele diz que há muitos anos, há muitas décadas, que os europeus metem a maior parte do seu dinheiro em hard assets, e que ao contrário dos Estados Unidos, né? E praticamente estavam investidos maioritariamente os europeus em real estate, em arte, em commodities, etc. E muito pouco em empresas. Havia muito menos investimento da parte dos fundos de pensões e das seguradoras
em ativos produtivos como empresas. Até porque foram completamente wiped out em alguns países durante a Segunda Guerra Exato. Mundial. Sim, exatamente. E isso fica no arquétipo, né, das pessoas. De seguida, outra questão interessante e o Warren uma vez já tinha falado disto também, que era na década de 60, que os fundos de pensões estavam loucos com o mercado de capitais e com as ações, e que até os próprios fundos de pensões tinham-se alavancado e estavam 120% investidos no stock market. E que em 79, no mínimo, sim, exatamente, today, portanto em 79, e isto quando os mercados estavam lá em cima, não é? Na década de 60, os mercados estavam ao rubro. E em 79, quando os mercados estavam altamente deprimidos, estes fundos de pensões só tinham 13% investidos no mercado de ações. Portanto, é realmente de louvar como é que eles se desalavancaram, entre aspas, mais de 90%, à medida que o mercado ia caindo e na altura em que aquilo estava mais deprimido, eles não queriam saber nada do mercado de ações, porque o que estava a dar era o ouro e era real estate, etc. E é claramente de loucos, né? Devia ser exatamente ao contrário, mas é difícil para as pessoas. Lá está, é olhar para o espelho retrovisor e se o ouro subiu 50% nos últimos 2 ou 3 anos, começa tudo a comprar ouro e sai tudo. Mas isso foi uma década, meu. É uma década ali dura. É verdade. Isso muda mesmo a forma como tu pensas. Por outro lado, eu acho que 73, 74 foram provavelmente os 2 melhores anos de sempre para se comprar ações no mercado americano. 72, 74? Sim, 73, 74, acho que foi os 2 melhores anos do último século para se comprar ações, não é? Quando estava tudo a fugir, lá está, tu tinhas empresas incríveis, a pairs de 1 e 2, não é? Nesta altura, ou 3, não é? E são empresas espetaculares e fantásticas. Agora lá está, ao fim de 6, 7 anos, não é? Com retornos maus, não é? Ou 10, não é? As pessoas fogem todas e é exatamente por isso que fazia sentido estar a pôr lá o dinheiro. E pronto, e o artigo acaba com isto, dizer que agora o que realmente faz sentido investir em real estate e em hard assets, em commodities e em ouro e etc. E que o mercado de capitais está morto. E na verdade foi o contrário. E, na verdade foi o contrário, exatamente. Foi a melhor época de sempre para se investir, para se comprar ações. Nunca o mercado, se calhar ali, eu até diria que se calhar ali em 33, não é? Em 1933, depois da Grande Depressão, também fazia sentido, mas eu nem sei se, não é? Porque na verdade em 33 a economia estava claramente muito miserável e demorou, e os crescimentos não foram assim tão grandes, não é? Como nesta década em que no final da década a economia estava muito mais pujante, não é? do que estava no início. E nos anos 30 houve muitos bancos a fechar portas e à falência, portanto, mesmo que tivesses cash, não conseguias usar para comprar o que é que se fosse. Exatamente. Portanto, pouco te serve que esteja baratíssimo se não consegues aceder às tuas reservas. Se bem que nesta altura também deveria haver pouco dinheiro para se investir, não é? Quer dizer, não sei, porque devido à inflação, havia dinheiro, mas devido à inflação também, as coisas também... O dinheiro valia menos, mas nos anos 30 nem sequer havia uma Fed que garantisse os depósitos. Portanto, não havia Fed, não havia garantibilidade dos depósitos, por isso é que as pessoas estavam todas com medo, e é um dos motivos pelo qual o Warren diz que, mesmo havendo uma queda grande, dificilmente se calhar vamos ter aquelas quedas alguma vez, como aconteceu na Grande Depressão, do S&P 500 cair 90%. Porque foi o colapso total do sistema. Hoje em dia há alguma segurança, as pessoas pelo menos sabem que os depósitos estão protegidos, até 100 mil euros, não é? E não há uma fuga total aos bancos, não é? Mas pronto, é isto, mano. Eu cada vez gosto mais de ler artigos antigos. Então, aquele que mandei ao Gonçalo foi dos 90, dos 80, não sei, do Buffett a falar do Tom Murphy da Capital Cities. Tenho gostado de encontrar artigos antigos. O Buffett escreveu alguns conhecidos, o I'm Buying American em 2008 a 2009, escreveu o que mais? Escreveu na .com também em 99 a dizer que estava tudo uma loucura. É engraçado
ver o que é que as pessoas estavam a sentir e a pensar nessas alturas, para nos informar também um bocadinho das nossas alturas. E antes de passar ao meu tema, tenho aqui os outsiders de que não nos lembravam, era a Catherine Graham do Washington Post, que já nos lembrámos. Depois temos outros que eu já não me lembro deles, mas tenho que ir ler outra vez, lá está. O Bill Stiritz da Ralston Purina, que é a empresa que faz coisas para animais. Dick Smith, General Cinema, e Bill Anders, da General Dynamics. É um livro que eu gostava muito de comprar físico, eu nunca o li físico, li-o sempre em PDF, e no outro dia tentei já por 2 vezes comprá-lo na Amazon e não há distribuição em Portugal, pelo menos pela Amazon Espanha. Se calhar se eu mandar vir por outra Amazon, eventualmente vou conseguir, mas o que me leva a pensar que se calhar não preciso de ir longe, se calhar as editoras portuguesas têm este livro. Não sei. Bom, vamos... Eu tenho o meu físico, acho que mandei vir pelo UK. 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 Não, UK. Nunca mais compro nada nesse caso. Não, mas pronto, mas quando não há. Mas eles demoram muito, muito tempo. Acho que demoraram para aí 2 meses a integrar para eu receber este livro. Bom, vamos aqui à cartinha do Warren Buffett. Em 1972, Warren Buffett comprava a See's Candies, que é uma empresa ainda hoje muito conhecida, especialmente no mundo do investimento, porque faz nada mais, nada menos do que bombons. Eu andei à procura da tradução de candy para português e não é assim tão linear quanto isso. Neste caso, este candy são mesmo bombons, porque até chupa-chupas são considerados candy, ou gomas são consideradas candy, ou reboçados, mas isto são bombons, basicamente aqueles bombons que em Portugal se podem comprar, normalmente até se fala dos chocolates belgas e tal, é uma coisa assim muito parecida a isso. E em 1972, o grande Charlie Munger convence o Warren Buffett a comprar a See's Candies, compraram através de uma empresa que tinham, que era a Blue Chips, e o Warren Buffett escreve uma carta ao Chuck, que deve ser, suponho eu, o Chuck Sees, não sei, o CEO daquela história lá da chafarica, e eu vou passar a ler uma tradução minha. Isto pode-vos dar uma grande seca, mas vamos a isso, vamos ver se funciona. Portanto, começamos. Caro Chuck, passei no outro dia pelo Brandy's e tenho algumas impressões fortes para transmitir. Há uma nota aqui, o Brandy's é uma department store, eu vou chamar grande armazém às department stores, é uma coisa tipo Corte Inglês, ok? Mais ou menos, vamos lá ver assim. Portanto, o Warren Buffett tinha acabado de passar no Brandy's e de ver a See's Candy, os chocolates ou os bombons da See's Candy à venda e não ficou muito contente e escreve esta carta. Portanto, ponto 1, as pessoas vão ser impactadas não só pelo sabor dos nossos bombons, mas, obviamente, pela forma como os outros vão falar sobre eles e pelo ambiente em que são apresentados nos pontos de venda. Isto inclui tipo de loja, tipo de embalagem, como são dispostos nas vitrines e os produtos que estão à sua volta. Tal como a revista New Yorker cria um ambiente editorial para um anúncio da Lord & Taylor diferente do anúncio na Village Voice, também o ambiente em que os nossos bombons são vendidos vai afetar a impressão mental e até gastronómica da sua qualidade. Tu, Chuck, melhor do que eu, sabes isto. Ponto 2. Até ao dia de hoje, sempre mantivemos uma abordagem muito pura em relação à distribuição, o que, sem dúvida, contribuiu para a percepção do público em relação aos nossos produtos. E isto leva-me a crer que eles começaram agora, e os pontos a seguir reforçam esta ideia, que eles até hoje tinham vendido nas lojas próprias e agora estavam a começar a vender nas chamadas department store, a expandir o negócio no momento em que o Buffett tinha acabado de comprar a marca. Ponto 3. Na Brandy's, ou na Brandy's, não sei o nome daquele grande armazém, o nosso produto perde em todas as formas para os Stovers, que devia ser bombons concorrentes. Eles têm uma área extremamente bem organizada e atraente, exibindo apenas os seus doces. A Brandy's pegou numa quantidade das nossas caixas, pô-las num balcão com outras 25 marcas de doces baratos e mais alguns produtos banais. Entretanto, pegaram num cartão standard igual ao das lojas deles, escreveram umas linhas ecas com uma descrição que não é muito diferente dos cartões que estão ao lado, a dizer gomas a 99 cêntimos. Portanto, aqui, aquilo que o Buffett se queixava era do posicionamento do produto nas department stores dos bombons deles. Ponto 4. Para o cliente habitual da Brandy's,
nós não temos que manter uma imagem, mas sim criar uma imagem nova. Daqui me parece que eles estão a começar a expandir para os armazéns. Parece-me óbvio que, se vamos mesmo avançar para a venda em grandes armazéns, vamos ter que ter controle muito apertado da forma como os nossos produtos vão ser apresentados. Vão ter que aparecer de uma forma que transmita uma imagem de ser algo muito especial, e isto provavelmente vai querer dizer que vão ter um espaço de exposição próprio, afastado de produtos inferiores, com sinalética apropriada, referindo a lenda do Sr. Seas em caixas bonitas, abertas e com uma apresentação de primeira classe. Vou fazer uma pausa. Diogo, tens que tirar o teu som enquanto escreves, com teclas. Tudo isto, claro está, carece de um primeiro teste de pequena escala. Se decidirmos avançar, teremos mais tempo do que o suficiente, até ao próximo ano, para garantirmos que estamos nas melhores lojas, representados da melhor maneira. Este tópico aqui de temos tempo mais do que suficiente até ao próximo ano, é porque a Seas Candies vende muito mais no Natal, se não estou a errar. É no Natal ou é no Dia dos Namorados? Já não sei, mas sei que tem um pico, perde dinheiro no ano todo, e eu acho que é no Natal e talvez no Dia dos Namorados que fazem o dinheiro todo que perdem no resto do ano. É nos dois, mas sim, o trimestre de inverno, não é? São dois, não é? Aqueles dois é que ela faz lucro, nos outros faz prejuízo. E por isso é que há uma altura em que ele também fala disso, o Warren, que olhando para um trimestre não faz sentido nenhum olhar para um trimestre e anualizar, depende do negócio, não é? No caso da Seas Candy, não é? Que ele tem que ser visto sempre de um ponto de vista anual. E ele continua, e aqui estamos a chegar ao fim da carta, mas é a parte que eu acho engraçada, é quando saímos do nosso território, que é a Califórnia, a Seas Candies é muito conhecida na Califórnia, provavelmente vamos querer ter material descritivo, obviamente porque ninguém os conhece. Talvez pudéssemos ter um livrinho ou um folheto chamado A Cozinha Mais Famosa do Mundo. A cerveja Coors consegue muita projeção pelo facto da sua cerveja vir de uma só fábrica, e eu acho que há uma certa mística nos produtos com exclusividade geográfica. E depois ele toca aqui no vinho, eu achei isto engraçado. Talvez as uvas daquela vinha pequenina em França sejam mesmo as melhores do mundo, mas eu sempre achei que 99% está na história e só 1% no sabor. Portanto, é o Buffett a dar cartas no marketing. Último parágrafo. Acho mesmo que podemos contar a história sobre aquela pequena cozinha na Califórnia que ficou conhecida pelo mundo fora. Se formos para a frente com isto, tem que ser extraordinariamente bem feito e deve criar a lenda que nós vamos querer transmitir. Tal livrinho ou folheto, acompanhado de monstras cheias de classe e publicidade pelos melhores publicitários, pode muito bem melhorar a nossa imagem em vez de a prejudicar. Também acho que devíamos pôr limitações territoriais na marca. As lojas da Califórnia não deviam poder vir a Omaha vender chocolates, nem as lojas daqui deviam poder ir até outros estados. Os nossos doces deviam ser muito difíceis de comprar, disponíveis apenas periodicamente e, aos olhos do consumidor, parecerem disponíveis apenas em quantidades limitadas. Com os melhores cumprimentos, Warren Buffett. Portanto, ele no fim comenta a mesma história do Moncherry, não é? Que só está disponível no inverno, porque a tiria se derrete. Acho que é só o Moncherry, não sei se Ferrero Rocher também. Portanto, ele queria criar uma aura de exclusividade para os bombons da Seas Candies. Eu peço desculpa se isto foi boring, se foi aborrecido. Eu dei o meu melhor, tenho muito que melhorar em contar histórias. De qualquer forma, isto para mim é nós temos sempre a ideia, várias ideias, eu acho que erradas ou mal concebidas em relação especialmente ao Warren Buffett e ao Charlie Munger. E uma delas é que eles não mexem no negócio, eles deixam-nos, no dia que comentávamos aqui, até o Gonçalo me fez o reparo em relação ao tipo ao Singleton, e disseste que a Berkshire era muito descentralizada, e é muito descentralizada, e isto é muito parecido com o Singleton, enquanto as coisas funcionam, porque quando as coisas não funcionam, tal como aqui, o Sr. Warren Buffett vai dizer o que não gosta e vai, como aqui vemos, pôr as mãos no marketing. Mas isso faz sentido, não é? E lembro-me que a intervenção mais conhecida dele foi com a Salomon Brothers. Ele até foi ao Congresso. E teve que ficar CEO. Ele teve que ficar CEO. Ele no fundo salvou a empresa, na verdade, porque acho que se não fosse ele aquilo tinha implodido.
Portanto, eu acho que ele não gosta de intervir, mas às vezes vê-se obrigado. E pronto, e aí deu uma lição de marketing, como tu disseste, de se lhe tirar o chapéu. Bem, eu já tinha lido a carta e essa frase está muito presente em mim, não é? Do vinho ser 99% dizer e 1% saber. Porque efetivamente eu penso muito assim na maior parte das coisas. Eu acho que nós... que ao início tinha uma visão da publicidade e do marketing muito diferente do que penso hoje. Hoje em dia penso que a maior parte das coisas sobre a qualidade de um produto é marketing, na verdade. Da opinião que as pessoas têm sobre a qualidade de um produto é marketing. Principalmente em coisas como sabor. Tipo, e nisto porque lá está, nós não podemos dizer que a Coca-Cola é melhor do que a cola do Pingo Doce. O que é melhor numa bebida, não é? Sim. Não há melhor nem pior. Não há um sabor não há uma métrica para dizer que há sabores que são claramente piores. Mas não há uma métrica exata, é verdade. E eu acho que a publicidade, não é? E o marketing influencia em muito o que tu achas que é um bom sabor. O teu gosto. Sem dúvida, e no vinho também, quando vem com as histórias deste vinho, sabe? Há amoras vermelhas lá do sul. Nem é só isso, o preço do vinho influencia o quanto tu gostas do vinho. Claro, obviamente. Sim, por isso é que as provas de vinho de campeonatos e de competições de vinhos são provas cegas, porque se eles sabem que aquele vinho é mais caro, isso já vai ter influência sobre o que é que acham do vinho. É curioso. Pronto, e era só para lembrar que a relação a Buffett está muito a igreja, ou a religião de Warren Buffett, que olha muito para o que ele diz e não olha para o que ele faz. E este é um dos exemplos, a mesma história de market timing. Eu não quero voltar a discutir que o Buffett não faz market timing, mas também não encontra oportunidades, portanto tem dinheiro a rodos parado. Mas a verdade é que agora já está a meter mais algum dinheiro. Mas ele diz muitas coisas que depois a forma não faz exatamente aquilo que diz. E este caso mas eu acho que também há uma coisa que se tem que ter em conta, que é se tu tiveres uma pessoa, como é o caso, que está... sei lá, 80 anos na indústria, não é? Tu vais encontrar exemplos de tudo. Sim. Não, é verdade. Tu vais encontrar alturas em que interviu, alturas em que não interviu, alturas em que... Tens razão. O que eu quero dizer é que, a minha ideia é que a maior parte das pessoas presta muita atenção ao que ele diz, e é quase como uma religião, mas depois não vai ver exemplos destes, não leram esta carta, ou não leram outra carta, ou whatever, ou o artigo X, ou a carta aos shareholders, aos acionistas. Há muito a percepção, por exemplo, eu lembro, vou-vos dar um exemplo, eu até ler o Security Analysis, eu li o Security Analysis quando fiz o estágio com o Gary Michuris, e o estágio uma das partes era ler vários capítulos e ele mandava-me perguntas e eu respondia, mandava-lhe as respostas dos capítulos, das perguntas que ele fazia sobre cada capítulo, e depois debatíamos e analisávamos numa call em Zoom. E as primeiras eu respondi sem ler o livro, respondi, ok, isto é facílimo, eu sei isto, mas depois que tivemos a conversa eu estava a dizer, tu estás a incorrer num problema que muita gente incorre, que é, tu achas que conheces o Ben Graham e o que ele dizia e o que ele defendia sem teres lido o Ben Graham. Tu estás a parte do princípio que a ideia que toda a gente tem na cabeça era exatamente aquilo que ele... E depois fomos desconstruindo o livro e havia várias coisas que não eram bem como uma pessoa pensava, simplesmente porque é-nos difícil pensar para nós próprios ou fazer o trabalho ou ler um livro de 600 páginas, não é? Obviamente, não é? As pessoas também mudam de opinião, não é? Também é isso. E depois também há aquelas coisas contraditórias, não é? Como o Ben Graham era muito a favor da diversificação, não é? Grande. E depois a maior parte dos retornos que ele teve veio da Geico, não é? Que era uma empresa da qual, tipo, ia contra todas as métricas que ele usava para investir, por exemplo. E eu acho que uma coisa que explica também essa percepção é a tendência das pessoas de uma coisa ou é preta ou é branca. Eu não tenho dúvidas que a Berkshire é o conglomerado, ou dos conglomerados mais descentralizado de todos. Agora, é completamente descentralizado ao ponto do Buffett nunca intervir em nenhum negócio? Não faz sentido. Agora, que eles têm só 25 pessoas no headquarters e gerem 700 bis,
Sim, e precisam de ser centralizados e foram montados desta forma, sim. Há poucas empresas desta dimensão, não há nenhuma desta dimensão que seja tão descentralizada. Mas ele vai intervir quando acha que as coisas correm mal e quando precisam, como foi o caso da Goldman Sachs, e que interviu contra a vontade porque não havia mais ninguém para fazer. Não, com Salomon, sim. Salomon Brothers. Eu não sei se ele faz isso com todas as empresas, mas eu lembro de o ver dizer que ele só pedia normalmente um relatório mensal das contas das empresas. Não sei se vocês sabem isso ou não, mas estava a pensar, todas as empresas que ele tem não, um relatório mensal. Isso ele tem, sim. De todas as empresas. Sim, e estava a pensar, além da experiência que tem, claro, não é? Se ele em 80 e tal andava a financiar a Capital Cities, que se torna de repente a maior do mundo, das maiores do mundo, portanto, já anda nisso há muito tempo, mas é a quantidade de informação que lhe chega e que não nos chega a nós da mesma maneira. A quantidade de CEOs que ele tem ao telefone e que recebe os relatórios todos os meses para saber como é que está a inflação, como é que estão os portos, ou sei lá, no outro estávamos a falar da Altri, um dos indicadores da Altri é o inventário nos portos europeus de Madeira. Tipo, este tipo, dono de tantos negócios, consegue ter montes de informações à distância de um telefonema que nós não conseguimos ter, ou pelo menos e mesmo assim faz muito pouco market timing. É curioso. Se alguém queria fazer market timing a séria, seria o Buffett, porque realmente tem essa ramificação de informação e sabe as coisas mais cedo do que a maior parte das pessoas, e mesmo assim não faz market timing, pelo menos não nas posições principais. Outra coisa curiosa é que perguntaram, e seguindo a tua linha de pensamento, perguntaram ao Buffett se havia alguns CEOs que ele falava regularmente e se ele podia dar exemplos. E ele obviamente disse que falava quase todos os dias com o Ajit, com partes seguradoras, era o Ajit a ligar-lhe e a perguntar: olha, tem aqui esta situação e quanto é que achas que vamos pedir por este prémio? E o Ajit gostava de fazer isto diariamente, ou pelo menos dia sim, dia não. E depois ele deu outros exemplos que CEOs como da Coca-Cola, da Amex, nunca lhe ligaram. Ou que ligaram muito esporadicamente. Porque se calhar não sentiam que o Ajit foi contratado por ele. Se calhar esses não sentiam que eram contratados por ele e achavam que ele era mais um, entre aspas, investidor que apareceu, por exemplo, faço-me entender, como são empresas, mas, por exemplo, grandes. O caso da Coca-Cola, isso também depende da época, porque quando ele começou a comprar o Coca-Cola, o CEO da Coca-Cola era vizinho dele e era amigo de infância. Portanto, aí sério? Se calhar muito bom. Era vizinho. Ele também vai ao Charlie Rose. Eu agora não sei qual dos CEOs da Coca-Cola que foi, mas foi um dos que teve muitos anos. Deixa lá ver. Coca-Cola former CEO. Mas diz. Sem dúvida que depende da época, e mesmo a Amex, quando ele comprou por causa do escândalo das saladas, ele também interviu a dizer que fazia todo o sentido a Amex garantir, mesmo que fosse fraude, que é para não perder o bom nome, e aí ele também interviu para que as coisas corressem bem. Mas em épocas recentes já não fala tanto. Ele conta essa história, o antigo CEO da Coca-Cola, que era vizinho, não é, do Warren, era do prédio mesmo à frente, e é na altura da partnership, e o Warren, ele diz que via o Warren muitas vezes a brincar com os filhos dele, lá no campo, não sei o quê, e o Warren há um dia que vem bater à porta, e vem-lhe pedir tipo dinheiro, tipo $10 mil para o fundo dele, que ele tem era para a partnership na altura, e o gajo na altura disse que não. E depois ele até conta a história, lembra-se de falar com a mulher e dizer assim, ele depois eu também não tinha, não é, na altura, mas podia ter pedido dinheiro emprestado ao meu pai. Mas na altura ainda me lembro de virar para a minha mulher e dizer assim, estás a ver-me a emprestar, a entregar 10 mil euros a um gajo que nem ir para o escritório vai todos os dias, que fica em casa todos os dias e que não vai trabalhar. A sério? Muito bom. Porque ele trabalhava em casa na altura, nem sequer tinha escritório. E pronto, e ele de repente, depois o Charlie Rose pergunta-lhe se tivesses investido, e nem perguntes, nem faças essa pergunta. Não havia uma grande maneira de saber, quer dizer, se calhar podia conhecer e tal, mas era muito difícil de adivinhar, não é? Onde é que ele ia parar hoje. Mas esses 10 mil dólares na altura, se ele tivesse investido, hoje em dia eram 400 milhões de dólares. Portanto, vai ser uma brincadeira. Não sei porque há bocado lembrei-me de uma coisa que vocês estavam a comentar,
que é a integridade das pessoas com quem trabalha. E estava a ouvir, eu mandei-vos e ainda não ouvi completamente, um podcast recente, uma entrevista ao Ted Weschler, acho que é assim que se diz, que é um dos dois, chamam-lhes lieutenants, dos dois gestores de portfólio que o Buffett contratou aqui há uns tempos atrás. E a entrevista estive a ouvir, diria eu, metade, uma parte. E foi como é que ele conheceu o Buffett, porque o Buffett todos os anos faz um jantar de beneficência em que paga, o Moniz Pabrai foi assim que saltou para a Ribalta e o Guy Spear pagaram 2 anos consecutivos para ir uma pipa de massa, não sei quanto, mas acho que foi meio milhão da primeira vez que o Moniz pagou, já não sei. E logo isso traz uma pessoa para a Ribalta se conseguir trabalhar no marketing e na publicidade. E o TED foi assim também, através de um almoço de beneficência, e depois acho que também foi segundo ano, exatamente, depois foi segundo ano. Mas o TED pediu o anonimato. Ok, boa. Ao contrário do Moniz que usa isso como bandeira, como estandarte. Então tu ouviste Ouvi toda. Ok, sim. boa. Então, boa, só uma vais parte, entrar. Sim. é muito curioso que isto é uma coisa de tipo coisas para falar, é um podcast, não é de finanças o podcast, acabou por ser quase todo de finanças, mas é um podcast de mobília e casa e falar. Achei muito curioso ele ter participado, ou das poucas entrevistas públicas que há do TED, a ser uma coisa assim completamente ad hoc. E a impressão que me ficou daquela pessoa, e depois curiosamente a impressão que me fica de muitas pessoas com que o Buffett trabalha, é aquele tipo, é o tipo que eu gostava de ter a trabalhar comigo, e não é por causa dos retornos que ele teve, ou da capacidade mental e conhecimento financeiro que tem. Ao ouvir, passa uma imagem, ou pelo menos a mim passou-me de isto é uma boa pessoa que está aqui, isto é uma pessoa... Sim. Exatamente. Parece um Buffett novinho, não é? Até a falar parece, porque deve ter apanhado muitos jeitos. Mas e depois começamos a pensar no que o Buffett faz, no que investe, salvo algumas exceções, ou da forma como investe. Por exemplo, agora está a investir, estava a estudar a HP, está a carregar na HP, e no outro dia falávamos sobre isto, acho em off, e na Davita, são companhias similares no ponto de vista de estarem a recomprar ações, estão baratos, são negócios maduros, estão baratos, estão a recomprar ações. Portanto, nós podíamos seguir o Buffett a comprar da Davita e sair-nos muito bem, se calhar podemos seguir o Buffett a comprar HP e sair-nos muito bem. A Apple também comprou para aí a 10 ou 12 ou 13 ou 14 vezes lucros em 2016 e depois em 2018, e depois contratar estas pessoas, e ele diz, eu só trabalho com pessoas de quem gosto, e tudo isto parece, sei lá, a minha avózinha, tipo, aquelas pessoas são boas, eu vou trabalhar com elas. Aqueles negócios dão dinheiro e estão baratos, eu vou comprá-los. Parece tão simples e tão fácil às vezes. Ficou-me esta. Gonçalo, o que é que te ficou dessa conversa? Não, então, sim, isso é a maneira dele falar, é muito simples e parece uma pessoa que não se leva muito a sério. E eu gostei disso também. Os entrevistadores estavam sempre a colocá-lo num pedestal e ele sempre a descer, sempre, sem nunca se levar muito a sério. É curioso esta. E gostei também da forma como ele explica a abordagem do Buffett para o contratar. Adorei. Continua, diz. É muito giro, porque ele trabalhava noutra zona da América, lembras-te qual? Acho que era Costa Oeste, acho. Ele vive em Charlottesville, que é tipo... É Costa Oeste ou Costa Este? Oeste, é acima da Flórida, no estado tipo... Não, é este, então. Este, é do lado de cá. Sim. Ok, tinha a impressão que era do outro lado, mas ok. E ele disse, eu tenho a minha família aqui, tenho tudo aqui, não dava muito jeito ir para Omaha. Primeiro estava a trabalhar para outra empresa, para um fundo, e tinha um contrato, ou pelo menos uma promessa de continuar lá durante os tempos. Estava a trabalhar num liquidity event, ou seja, a empresa estava a ser liquidada, e estava já a trabalhar há 6 anos e achava que a empresa ia demorar mais 4 anos a ser liquidada e ele gostava de completar esse processo. E o Buffett respondeu, sim, claro, faz todo o sentido, nem eu que te queria contratar se tu não cumprisses com a tua palavra e não quisesses ver o teu projeto terminar. Mas a parte mais engraçada foi quando ele disse que não ia conseguir trabalhar em Omaha
E o Buffett respondeu, pá, tu podes gerir dinheiro a partir da Lua, pá, tanto me faz. Portanto, e parece incrivelmente atual, não é? Agora a trabalhar a partir de casa, temos muita gente, mas na altura pá, era muito difícil conceber uma pessoa trabalhar para o Buffett, com o Buffett, sem estar em Omaha. Ele quis passar lá uns dias por semana. E ainda hoje vai lá todas as semanas 2 dias, o que é, pelo que ele disse. Mas foram 3 coisas, foi essa da liquidação, e o Buffett diz-lhe, não, mas pode-se tratar da liquidação aqui connosco, aqui, não especificamente na empresa física, mas pode continuar a trabalhar na liquidação connosco, a trabalhar para nós. Depois foi isso de eu estou longe, o que é que foi, ou na liquidação, ou, já não sei se foi com a liquidação, o Buffett disse, está bem, mas quando quiseres, a porta está aberta, e o tipo fica, porra, quer dizer, este gajo estava a fazer uma oferta que não é tipo, tens que vir, ou então nunca mais, foi... Quando quiseres podes vir, e depois quando ele diz, mas eu estou longe e a família está longe, não há problema, podes gerir dinheiro até da Lua, tipo, o gajo ficou bem, uau, espetacular. Tenho o Buffett a tentar me convencer para trabalhar com ele. Qualquer coisa. Mas é interessante que se ouve falar mais do TED do que do Todd. O Todd não, completamente reservado. Ouve-se falar do TED normalmente por causa daquela proeza que ele fez com o investimento, com a carteira pessoal. Os fundos de pensões. E a da Vita já era ideia dele, já veio já com era dele. Bom, malta, chegámos ao fim, vamos comer sardinhas. É isso mesmo. Bons santos. E já comeste sardinhas? Epá, comi uma vez, mas ainda não estava como eu queria. Eu já comi 2 ou 3 e estavam boas. Apesar de pequenas, estavam boas. E vou comer agora outra vez. Por isso, até para a semana. Até para a semana. Tchau, um abraço.